Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos em Tua presença, te agradecemos por este dia que estás nos concedendo, te agradecemos por estes momentos que vamos ter estudando a Tua Palavra. Suplicamos mais uma vez que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aprender, a aceitar, colocar em prática os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam, que permaneçam confiantes em Ti, buscando sempre em Ti a solução dos problemas. E também pedimos que abençoes especialmente Melry Rodrigues, e a Melry agradece pela Lilian Leslie, que hoje completa mais um ano de vida, que Tu abençoes. Também pedimos uma bênção especial para Jurema Magalhães, José Carlos Sintra, Jucimar Lara, Bernadette Moreira, Rosilei Casaril, Dália, Flor de Lis Costa, Adão, Cláudio, Zane e todos os demais, Pai, que nos escreve pedindo orações. Tu conheces as necessidades que cada um tem e também a fé que tem em Ti. Nós colocamos em Tuas mãos e pedimos o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Hoje nós concluiremos esta série de as cartas de Paulo aos Filipenses e Colossenses. Ficamos agradecidos a Deus por termos estado com vocês durante algumas semanas estudando essas duas cartas e agradecemos a todos vocês que participaram conosco, que escreveram, que comentaram, que pediram oração e, enfim, vocês que clicam no dedinho de joinha e também que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós formamos uma equipe, eu daqui, vocês aí, e juntos nós vamos propagando o Evangelho quando nós postamos nas redes sociais aquilo que nós estamos ouvindo, especialmente ouvindo a palavra de Deus. Nós, essa semana, vimos aqui o finalzinho do capítulo 4 de Colossenses, e aqui Paulo, ele faz uma descrição dos seus colaboradores, da sua, poderíamos dizer assim, equipe de sonhos para proclamar o Evangelho. E todo líder espiritual, todo pastor, todo ancião, todo presbítero, todo missionário precisa de ter uma equipe para que possa realizar bem o trabalho. E especialmente quando essa equipe é uma equipe dedicada, é uma equipe que busca o batismo do Espírito Santo cada dia, são pessoas cheias de poder para poder transmitir a palavra de Deus. Nós sabemos que se nós não buscarmos a presença do Espírito Santo em nossa vida, a mensagem ela será uma mensagem vazia, pode ser até uma mensagem bonita, mas não vai produzir efeito nenhum de transformação na vida das pessoas que estão ouvindo. E Paulo, então, aqui no capítulo 4, ele fala de Tíquico, que era um irmão amado, um fiel ministro, um conservo no Senhor. Fala também de Onésimo, que era um escravo de Filemon. Ele havia fugido e ele se encontrou lá em Roma com Paulo. Ele conheceu Paulo e Paulo então o evangelizou, ele aceitou, ele se batizou, se tornou também um irmão em Cristo e Paulo chama Onésimo de fiel, amado e também falando que Onésimo era da igreja deles lá de Colossos. E Paulo então pede a Filemon, que era o seu dono, para que o recebesse não como escravo, mas como agora como um irmão na fé. E também, aqui no capítulo 4 de Colossenses, Paulo cita Aristarco, e Aristarco, conforme diz o apóstolo Paulo, era um companheiro de prisão de Paulo. Pode ser que ele estava lá simplesmente acompanhando Paulo na prisão, ou ter sido também um prisioneiro e estava fazendo companhia, mesmo como prisioneiro, ao apóstolo Paulo. Paulo ainda aqui no capítulo 4 cita o sobrinho ou primo de Barnabé, que era o Marcos, aquele que na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, Marcos desistiu e depois, quando foi na segunda viagem, Barnabé quis levar novamente Marcos, mas Paulo não consentiu. Paulo disse que não, porque ele havia abandonado a primeira viagem, não havia aguentado e então não iria levá-lo. Barnabé então se separa de Paulo, faz a dupla missionária com Marcos e Paulo se junta a Silas. E assim cada um saiu para um lado ali na Ásia para pregar o Evangelho. Paulo foi visitar as igrejas que ele já havia fundado na primeira viagem. Também
Nós encontramos aqui aquele Jesus chamado Justo. Jesus era um judeu, ele era da circuncisão, conforme diz aqui o apóstolo Paulo, e ele havia também aceitado a Jesus. E ainda, Paulo cita Epáfras, que também era da igreja lá de Colossos, era um servo de Cristo Jesus. Disse aqui o apóstolo Paulo que Epáfras está sempre lutando por vocês em oração e muito se empenha por vocês. Então veja que Paulo ele tinha uma equipe que poderia fazer com que o evangelho crescesse naquela região e também ajudasse os membros a se fortalecerem na fé e permanecerem firmes. Ainda vem aqui a citação de Lucas, que era um médico amado, e Demas. Demas, conforme diz Paulo, ele abandonou a caminhada cristã, amando o presente século, amando as coisas do mundo. Muitas pessoas também hoje aceitam a Jesus, começam a trilhar o caminho da salvação, mas depois, por alguma razão, acabam abandonando a fé e se voltando para as coisas do mundo, como fez Demas. Mas os exemplos que nós temos aqui, que Paulo cita, são de pessoas que permaneceram trabalhando e ajudando o apóstolo Paulo. E Paulo ali no seu trabalho, ele trabalhando com esses líderes, ele tinha um objetivo claro. O objetivo de Paulo era ajudar os membros da igreja a crescerem na fé e a se alinharem plenamente com a vontade de Deus. Paulo disse que eles devem trabalhar e orar para que os crentes se tornem perfeitos e plenamente convictos. Colossenses 4, verso 12. Essa perfeição aqui que Paulo cita, se tornarem perfeitos e plenamente convictos, essa perfeição, no grego, a palavra que veio é teleios. Essa palavra, ela traduzida, ela significa maduro. Então, o que Paulo precisava era que os crentes fossem maduros e convictos de estarem agora seguindo o caminho da verdade. E nós também precisamos nos tornar convictos e maduros na fé. Como nós dissemos essa semana, a perfeição que muitos pensam que o crente pode chegar e não pecar mais, isso não é realidade, isso não existe. Por quê? Porque nós somos pecadores, a tendência nossa é para fazer as coisas erradas, e então nós, até sermos transformados na volta de Jesus, nós teremos essa tendência pecaminosa. Então nós nunca seremos puros, perfeitos, sem pecado, antes da volta de Jesus. Mas lembramos a todos que, apesar de termos essa tendência pecaminosa e também de cometermos pecados, nós precisamos sempre nos arrepender daquele pecado cometido, confessar a Jesus, pedir perdão, ele nos perdoa. A nossa vida cristã é como uma maratona, não é uma corrida de poucos metros, uma corrida rápida, é uma maratona de 40 quilômetros, vamos dizer assim, que é uma maratona desses atletas que correm aí. Então, nossa jornada espiritual é uma maratona, nós temos que ir dia após dia. Se nós cansarmos, se nós desistirmos por um momento, nós deveremos nos reerguer, pedir forças a Jesus e nos reanimar e continuar nessa jornada, nesta maratona. A vitória final, a salvação eterna, não será para aqueles que são completamente perfeitos e que nunca pecaram, não. A vitória final, a salvação, quando Jesus voltar, é para aqueles que perseveraram, reconhecendo que são pecadores, confessavam os pecados e continuavam a caminhada. É para esses que é a salvação eterna. Fomos salvos quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, e quando nós o aceitamos, nós somos justificados pelos méritos de Jesus, e então nós depois vamos dia após dia procurando fazer a vontade de Jesus em nossa vida, é a santificação, e depois virá a glorificação quando Jesus voltar para nos buscar. A Bíblia ela vem nos ensinando que nós, cristãos, não devemos viver conforme os valores do mundo e nem também
com o materialismo que caracteriza as pessoas que não têm Jesus em sua vida. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12 e no verso 2, Paulo nos diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós cristãos não podemos imitar o comportamento daquelas pessoas que não são cristãs, mas nós deveremos procurar deixar que o Espírito Santo nos transforme, nos molde conforme os costumes eternos. O nosso pensamento deve estar sempre nas coisas lá do alto, nas coisas que são eternas. Como nós citamos aqui agora há pouco, Demas, que Paulo cita em suas cartas, ele cita pelo menos 3 vezes. Demas, ele caiu na armadilha de amar o presente século, de amar as coisas deste mundo. Paulo cita isso em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. E, além do mais, nós precisamos, cada dia, estar buscando a presença de Deus em nossa vida através da oração e do estudo da Bíblia. Assim, fazendo, nós teremos a nossa mente transformada, nós não ficaremos presos às coisas deste mundo. Como nós dissemos essa semana, nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós somos do reino eterno. E então, as coisas materiais não devem ocupar o primeiro lugar em nossa mente. Precisamos trabalhar, precisamos ter as nossas coisas, mas que essas coisas não ocupem o primeiro lugar. Que Jesus seja o primeiro e o único em nossa vida e as demais coisas, conforme nos diz a palavra de Deus, nos serão acrescentadas. Nós, então, finalizando aqui o estudo desta série que nós fizemos com vocês, Paulo, ele em Colossenses, nas suas palavras finais, ele demonstra amor, demonstra sincera preocupação pela igreja. E esses irmãos que ele citou aqui em Colossenses capítulo 4, foi uma equipe de colaboradores que ele formou para que o evangelho pudesse alcançar todo mundo daquela época. E assim aconteceu. O evangelho foi pregado em todo mundo. Aí alguns podem perguntar, mas por que Jesus não voltou? Se o evangelho vai ser pregado em todo mundo e aí Jesus vai voltar? É porque ainda não era o tempo de Jesus voltar. Nós que estudamos profecias, nós sabemos que tudo está cronometrado. Deus, ele tem o tempo certo para todas as coisas e o tempo da volta de Jesus é agora, na época que nós estamos vivendo, e nós deveremos estar preparados para o grande encontro com o nosso Senhor Jesus. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco estudando esta série, Filipenses e Colossenses. No domingo, nós estaremos juntos novamente, já começando uma nova série. E nós vamos estudar sobre crescer em um relacionamento com Deus. Nosso objetivo aqui é fazer com que nós estejamos cada vez mais próximos de Jesus, ouvindo a voz dele, fazendo a vontade dele. E se nós permanecermos juntos estudando a Bíblia cada dia, nós vamos crescer neste relacionamento com Deus, que é o que nos prepara para o grande dia da vinda do Senhor. Desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação que é hoje, a sexta-feira, um feliz sábado amanhã, e que Deus abençoe a todos e que permaneçamos unidos, firmes, trabalhando pela causa do Senhor e nos preparando para nos encontrar com Jesus. Que Deus nos abençoe.